Ei, gente, vamos conversar um pouquinho no Neuropost hoje sobre o cérebro narcisista. O que está acontecendo nesse cérebro e que gera esse comportamento, né, clássico do narcisista? Bom, gente, a pergunta foi, doutora, como está esse cérebro, né? E o narcisista, gente, ele é um tipo de transtorno, é um paciente que sofre um tipo de transtorno de personalidade, muito comum em homens, mais comum em homens, né? E o que causa, né? Quais são as características? As características, gente, é uma ausência de empatia, uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar do outro, de forma que o comportamento de um narcisista é extremamente sempre se colocar como superior em todas as situações. Tem uma dificuldade muito grande com críticas, muito grande com a sua autoestima, apesar de não parecer, porque ele sempre se coloca como superior. Então, você expõe uma situação, por exemplo, você expõe uma situação de uma fragilidade social, onde pessoas sofrem com pobreza numa conversa com um narcisista, e ele vai colocar assim, mas elas estão ali porque elas querem, né? Ou, coloca uma situação de uma pessoa que tem alguma questão de saúde com peso, e a pessoa vai colocar, mas ela é gorda porque ela quer. Então, esse tipo de falas são falas abusivas, né, de um comportamento narcisista. Dentro de um relacionamento, isso é muito evidente, porque ele sempre vai se colocar como superior. Então, numa briga, numa questão onde a parceira vai colocar que algo magoou, ele vai colocar que aquilo está sendo ofensivo. Então, a parceira tá magoada com algo e ele vai falar que isso o magoou, simplesmente o fato dela falar que está chateada por alguma coisa, mostrando mais uma vez essa superioridade. Ele nunca está errado, ele sempre tá certo, ele sempre é o melhor de tudo, ele sempre a opinião dele é melhor. Então esses são comportamentos clássicos de uma ausência de empatia. E aí, voltando à pergunta original, o que está acontecendo nesse cérebro? Os estudos mostram, gente, que existe uma área específica do pré-frontal, que é o ventromedial, que está hipofuncionante ou mesmo não funcionante nesses pacientes. Essa área é uma área, sim, ligada à empatia, ligada às relações interpessoais, e os estudos mostram que ela está alterada no sentido de regular as emoções, né? Então, existe uma conexão do córtex pré-frontal com as emoções que está falha, né? Que está deficiente nesses pacientes, o que faz com que eles realmente tenham um prejuízo nesse comportamento de empatia e acabam tendo uma expressão das suas emoções muito elevada, né? Um exagero nesse sentido aí, no caso deles, no sentido de superioridade. Se eles receberem uma crítica, eles são altamente ofensivos, né? Ofendidos por conta disso. Então, é isso que está por trás, essa alteração do pré-frontal, que é o centro da nossa inteligência, que é o centro aí do controle do comportamento, das funções executivas e também desse comportamento de empatia. Tá, gente? Então, o que tá por trás desse cérebro realmente é isso. Quer dizer, tem como a gente ajustar isso? A terapia, sim, gente, ela vai ensinar para essas pessoas que esse tipo de comportamento, de assumir suas responsabilidades num relacionamento, por exemplo, se ela chateou alguém, se ela realmente está tendo comportamentos abusivos, a gente vai passar a ensinar esse paciente que ele tem uma dificuldade de pensamento. Isso é um processo, né, gente? A terapia é um processo, mas a terapia consegue trazer de volta uma certa qualidade de vida para esse paciente, além de outras terapias, né, dentro do necessário. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado e até mais. Beijo!